Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, né? Prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos falar então da nossa terceira teleaula, terceira revisão que a gente vai fazer sobre a disciplina Planejamento Financeiro e Orçamentário. Estou aqui no YouTubezinho com vocês, aqui no chatzinho conversando, tá? Depois a gente vai entrar lá no Teams, no nosso outro aplicativo, né, de encontros virtuais aí, né? Sei que tem prova hoje, né? Espero que vocês tenham ido bem na prova e quem está fazendo a prova que esteja se saindo bem agora, tá bom? Vamos conversar então, vamos lá, gente? Vamos falar hoje então sobre orçamento de mão de obra, né? Que é muito importante. A mão de obra de uma empresa, ela pode ser por vezes classificada em, olha só que a gente já viu, custos diretos ou indiretos, e também ela pode ser uma despesa fixa ou variável, certo? A mão de obra, gente, quando classificada como custo direto, significa que é um gasto com pessoas, certo? Que está relacionado diretamente com a produção. De acordo com os autores Padovese e Taranto, o que está por trás desta classificação é que a mão de obra direta se refere a um custo variável direto, enquanto os demais gastos são indiretos e devem ser absorvidos no custeamento unitário dos produtos, sem que haja necessidade de separá-los por grupos de despesas ou por centro de custo. Quando classificada como custo indireto, atenção gente, significa que, apesar de ser um gasto que se converte em produtos e por isso ser classificado como custo, é um gasto que não varia de acordo com a produção, ou seja, independentemente do quanto se produz, o valor será o mesmo. Por exemplo, os gastos com o aluguel do galpão industrial são despesas, a gente já viu isso, né? Lembram? Que se relacionam diretamente com a produção. Afinal, sem o galpão não haveria produção. Porém, não variam de acordo com a produção, ele tem um valor fixo. Aliás, a empresa pode até mesmo não produzir e da mesma forma terá de pagar os valores referentes ao aluguel, certo? Diante disso, gente, nós temos a mão de obra classificada de duas formas: mão de obra direta e mão de obra indireta. A mão de obra direta, ela é o custo que varia com a produção, pois ela se relaciona diretamente com esta, ou seja, o gasto ocorre por centro de custo de produção. Ou ainda, podemos entender como gastos imprescindíveis à produção, já que a mão de obra indireta, embora imprescindível, ela não se relaciona diretamente com o centro de custos, como a mão de obra de limpeza ou manutenção, salários de executivos e etc. Olha a figura aqui, ó, gente. Essa figura está lá no livro digital de vocês, didático, e é muito importante eu frisar no livro digital de vocês, para que vocês retornem lá, verifiquem essa figura aqui, que tem essas explicações muito bacana mesmo e bem expandida, que a gente está esmiuçando, estamos fazendo aqui bem sucinto realmente, para não passar em branco essa revisão da aula de vocês, neste dia de prova, certo? Então, essa figura aqui, a gente ilustra como a classificação da mão de obra segue a classificação contábil dos gastos de uma empresa. Então, ali onde a gente tem mão de obra direta, o MOD, está intimamente relacionado com custo direto. E a mão de obra indireta, o nosso MOI ali, está intimamente relacionado com custo indireto, despesa fixa e despesa variável, certo? Então a mão de obra indireta, ela possui todos esses elementos agregadores, né, para formar ela. Já a mão de obra direta, ela está realmente relacionada a um custo direto, porque ela vai ser realmente bem esmiuçada nesse sentido, tá bom? A mão de obra indireta, então, gente, é aquela que, apesar de ser considerada um custo, pois possui relação com a produção, ela não pode ser convertida em unidade produzida. Um bom exemplo disso são os gastos com a entrega para o cliente, pois a produção não precisa da entrega para produzir. Exatamente. Claro que a gente vai dizer que a entrega é uma parte importante, e de fato, porém a mão de obra direta é aquela que se converte em produto produzido, uma vez que a entrega não se converte em produto produzido, pois não faz parte da produção. Ela será considerada mão de obra indireta e também podemos realizar um orçamento para ela.
Certo, gente? Vimos a questão então da mão de obra, entramos na mão de obra, falamos da questão dos custos diretos, indiretos, falamos da questão das despesas fixas e variáveis, e agora a gente está falando um pouquinho aqui sobre o orçamento de custo indireto de fabricação, o famoso CIF, certo? Falou em CIF, em planejamento orçamentário e financeiro, está falando em custo indireto de fabricação. E conceitualmente, o custo indireto de fabricação é o gasto efetuado pela empresa que não pode ser apropriado diretamente ao produto no momento de sua produção ou a um centro de custo no momento de sua ocorrência. Vamos pegar um exemplo que está lá no livro digital de vocês. Olha só, um bom exemplo são os gastos com aluguéis. Imagine que você tenha que pagar 5 mil por um galpão onde se localiza a sua produção, certo? Você não consegue saber o quanto cada produto consome de aluguel? Consegue? A resposta para isso aqui, gente, é não. Pois no momento da produção não dá para afirmar o quanto cada unidade produzida vai consumir de aluguel, certo? O conceito-chave, gente, para a gente entender o CIF é o momento da produção. Se no momento da produção você não consegue verificar o quanto um determinado produto consome de um determinado custo e tiver que terminar de produzir todo o lote para fazer a conta, isso significa que aquele custo é um CIF, certo? Então é no momento da produção que a gente vai verificar realmente se nós temos, se aquele nosso custo, ele realmente está relacionado com o custo indireto de fabricação. Diferentemente da matéria-prima, que é consumida igualmente por unidade, independentemente do número de unidades produzidas, os autores Padovese e Taranto afirmam que, atenção, os custos indiretos devem ser absorvidos no custeamento unitário dos produtos que são produzidos ou os serviços elaborados. Atenção, pessoal, e muito importante aqui, chama a atenção de vocês. Custos indiretos de fabricação são considerados custos fixos, pois no momento da produção não é possível estimar seu consumo por unidade produtiva com exatidão. Então, falou de CIF, falou de custo fixo. Os CIF são considerados fixos apenas quando o nível de produção é determinado pelo orçamento de produção. Mesmo que a produção se altere, os gastos orçados com CIFs permanecerão inalterados. Os CIFs apenas se alteram, atenção, quando o orçamento de produção se altera e, portanto, novos níveis de CIFs podem ser estimados antes do início da produção. Se não, gente, se ele se mantém inalterável, ele é um custo fixo. Vamos recapitular aqui as despesas, né, que a gente já viu em anos anteriores. As despesas, o que são? Gastos. São gastos que não estão relacionados com a produção. Tudo que não está relacionado à produção é uma despesa, certo? Ou seja, que não podem ser apropriados pelas unidades produtivas, ou que não transformados em produtos ou absorvidos por estes, mas que são necessários para a obtenção das receitas. E a depreciação é despesa, pois representa o desembolso feito no passado com o imobilizado. A saída de caixa efetivamente ocorreu, mas não nos períodos em que a depreciação é lançada. Por isto, para o cálculo do fluxo de caixa, ela não pode ser considerada, pois já foi no momento do investimento. Com isso, ela não é reembolsável. As despesas, gente, elas dividem-se em duas, fixas ou variáveis, que a gente até já viu um pouquinho no início da matéria aqui, né? Então, as despesas variáveis são aquelas que dependem do volume de vendas, pois só ocorrem quando a empresa vende. E já as despesas fixas, gente, são aquelas que foram fixadas no momento do orçamento de vendas e não variam mais, independentemente do número de vendas que a gente vai ter ou não, são fixas. Último tópicozinho hoje, gente, da revisão é a consolidação de receitas e gastos orçamentários, certo? O que é isso? Vamos ver então? De acordo com as normas de consolidação, a EBRACON, a norma NPC número 21, demonstrações contábeis consolidadas são aquelas produzidas pela agregação das demonstrações contábeis de uma ou mais controladas, linha por linha, isto é, somando
Ativos, vamos lá no DRE, vamos lá no balancete, ativos, passivos, receitas e despesas semelhantes, com as demonstrações contábeis da controladora, depois de eliminados os saldos e transações entre as companhias, e feita uma provisão para os interesses de minoritários nas controladas. Certo, gente? Fica a cargo aqui para a gente conhecer um pouquinho, muito feito pelos contadores. A Ibracon, gente, o que é a Ibracon? Olha só aqui embaixo em vermelho que eu postei para vocês, ó. Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, que tem a função de discutir, desenvolver e aprimorar as questões éticas e técnicas da profissão de auditor e de contador, e ao mesmo tempo atuar como porta-voz dessas categorias diante de organismos públicos e privados e da sociedade em geral, certo? Para fechar aqui, gente, então a nossa revisão, olha só, o planejamento orçamentário, apesar de não ser um demonstrativo contábil, pode e deve ser consolidado utilizando o mesmo princípio apresentado anteriormente. É importante lembrar que a consolidação deve ser feita linha a linha, ou seja, o somatório deve refletir em todas as linhas do orçamento. Muito está lá expresso no livro de vocês, essas linhas por linhas, o que é ativo, o que é passivo e como faz esse planejamento orçamentário. Importante a gente reviver lá a título de conhecimento, certo? Somente assim não ocorrerá perda de informação e o orçamento consolidado poderá refletir a realidade orçamentária da empresa controladora. Certo, gente? Vamos para a aula atividade 3, vamos lá então, bem breve. Vamos lá então. 1. A mão de obra de uma empresa pode ser por vezes classificada em custos diretos ou indiretos e pode também ser classificada como despesa fixa e variável. Diante de tal afirmação, julgue as seguintes alternativas, certo? 1. Ao classificar a mão de obra como custo, significa dizer que é um gasto que é consumido pela produção? Sem dúvida nenhuma, corretíssimo. A gente viu até anteriormente ali a questão do custo, como ele pode ser classificado diante da produção. 2. Ao classificar a mão de obra como despesa variável, significa que é um gasto que varia de acordo com a produção. Perfeito, também está correto, a gente viu a definição anteriormente. Ao classificar a mão de obra como custeio indireto, significa que apesar de ser um gasto que se converte em produtos, varia de acordo com a produção. Não, está errado, gente, tá? Então as duas alternativas acima estão bem claras, bem óbvio ali, e o objetivo conforme a revisão que a gente fez estão corretos. Então a gente tinha correto a letra A. Vamos completar as lacunas, gente? Vamos lá então, olha só, bem fácil a aula, a atividade de vocês hoje, né? Bem bacana. Custos indiretos de fabricação são considerados custos fixos, pois no momento da produção não é possível estimar seu consumo por unidade produtiva com exatidão. Então, tinha correto a letra E, né, gente? Número 3. Os custos que não podem ser apropriados diretamente ao produto no momento de sua ocorrência são denominados custos indiretos de fabricação, o nosso chamado CIF. Custo indireto de fabricação é todo custo, gente, aquele que não pode ser apropriado diretamente ao produto. Ok? 4. São demonstrações produzidas pela agregação das demonstrações contábeis de uma ou mais controladas, linha por linha, demonstrações contábeis da controladora, depois eliminados os saldos e transações entre as companhias. Bom, esse tema aqui, gente, foi a última partezinha que eu falei para vocês e trata das demonstrações contábeis consolidadas, certo? Linha por linha, toda aquela questão, certo? Importante a gente voltar lá e recapitular no nosso livro digital, nosso livro didático, nos slides e na teleaula, certo, gente? Terminamos então a revisão bem objetiva, breve, né? Espero vocês lá no Teams agora, eu já vou abrir ele ali. Agradeço a presença de todos aí, muito obrigado e até mais, gente.